primeiro lugar, obrigado pela presença de todos aqui. Eu acho que tem sido um dia intenso, né, de várias apresentações, várias excelentes apresentações, para vocês estarem aqui às 5h30. Então, acho que o meu desafio é um pouco grande, vou tentar prender a atenção de vocês, mas também quero ser bem breve para deixar tempo para a gente poder conversar, responder algumas perguntas. Queria aproveitar, agradecer a Global pelo convite. É uma honra estar aqui podendo dividir um caso aí de sucesso com vocês. E, claro, agradecer também o meu time de cobrança da Philip Morris e ao time da operação da Global, porque, na verdade, são essas pessoas que fazem o projeto dar certo, né? A gente fica aqui mais na gestão, mas quem realmente realiza são as pessoas da operação. Então, vou começar me apresentando, embora não esteja na tela. Agora está na tela. Opa! Foi certinho. Meu nome é João Paulo Macchioni. Sou formado em administração de empresas pela FAAP, tenho MBA em finanças também pela FAAP. Comecei na Philip Morris em 2005, tá? Como trainee, passei por várias áreas desde então, são quase 15 anos, sempre na área financeira. Operations Finance, Financial Planning, projetos, PMO, e agora essa área aqui é a área que eu estou atualmente, Order to Cash, com um time em Porto Alegre, com 7 áreas, caixa, crédito, cobrança, faturamento, contratos comerciais, riscos e seguros, tá? E a gente vem tendo a parceria aí com a Global há quase um ano, tá bom? Falar um pouquinho só de Philip Morris, para vocês entenderem, né? De repente algumas pessoas não têm conhecimento da Philip Morris. Philip Morris é a líder mundial no segmento de cigarros, segmento de tabaco, em mais de 180 mercados. A gente tem mais de 48 centros produtivos, 2 centros de pesquisa, e depois vocês vão entender por que uma empresa do nosso porte ou do nosso segmento tem um centro de pesquisa. 80 mil colaboradores, 400 cientistas, e essa é a nossa representatividade. Mas, no Brasil, a nossa situação é um pouquinho diferente. Somos a segunda empresa no mercado brasileiro de cigarro, com aproximadamente 3 mil colaboradores. Nosso market share está em torno de 20%. O que para a gente é muito bom. Eu tenho um mercado muito grande para crescer e essa parceria ela é fundamental para fazer isso acontecer. Temos a nossa fábrica em Santa Cruz do Sul, alguns centros de distribuição espalhados aí por algumas áreas que a gente considera estratégica, e o nosso escritório central, que atualmente está em Curitiba, mas está em processo de migração para São Paulo. E aí falar um pouquinho dessa realidade. Como eu falei para vocês, eu estou desde 2017, abril de 2017, na verdade, nessa posição. E quando eu cheguei nessa área, né, que a gente chama de Order to Cash, eu cheguei lá e o pessoal falava muito o desafio de terceirizar a cobrança. Vale a pena, não vale a pena? Era uma situação, parecia um enigma, assim, nossa, como é que vai fazer isso dar certo? E eu comecei a pesquisar o que as pessoas, as gestões anteriores já tinham feito. E aí a gente viu que em 2015 ou 2016, a gestão da época tinha feito alguns processos de bid, mas sem sucesso. Então, puxa, já foram acessar as empresas, os players, e não conseguiram. Onde que foi o problema, né? E aí a gente começou a pesquisar. Não, o pessoal ficou preocupado porque se a gente colocar alguém nessa cadeia, né, muito cedo, de repente, a gente vai onerar o nosso cliente. Poxa, encargos. De repente, eu vou perder o controle, porque então eu passo essa carteira e eu não tenho mais o controle. Então existiam vários question marks, né, várias perguntas que não estavam bem esclarecidas, mas aí eu acho que o diferencial quando a gente chegou foi de realmente procurar qual que era o meu real propósito de uma terceirização. Né? Eu tinha que entender qual era o meu propósito como organização para poder sentar com as empresas e discutir sobre isso. Então foi esse exercício que a gente fez durante o ano de 2017, para no comecinho de 2018 fazer alguns contatos. E aí quando a gente foi falar de propósito, foi aí que a gente começou a ver. Claro, o primeiro propósito é ter um processo mais eficiente. Alguém que faça melhor do que eu, porque esse não é o meu core business. A partir do momento que esse não é o meu core business, eu não vou investir em tecnologia, em formas de trabalho, porque eu não tenho esse interesse. Então eu preciso achar alguém que faça melhor. Mas mais importante do que a eficiência é atender o meu cliente com agilidade, né? Que a gente chama ali de Customer Satisfaction. Pode parecer estranho, mas no mercado que a gente tem hoje de cigarro, eu preciso garantir que o meu cliente continue sendo um cliente comprador. A partir do momento que eu tenho uma política interna, onde eu não vendo para um cliente inadimplente, desculpa, quando esse cara está me devendo,
é um comprador a menos que eu tenho na minha carteira. E eu estou perdendo venda. Então, foi aí que a gente entendeu qual é o propósito. O meu propósito é conseguir chegar no meu cliente, devedor, mais rápido, numa quantidade maior, para que ele se torne um novo comprador. Esse é o meu real propósito. E qual que é a consequência disso? Claro, consequência disso, eu vou diminuir minha inadimplência, vou diminuir minha PDD. Então, quando a gente conseguiu meio que desvendar isso para a gente conseguiu fazer um approach diferente com as empresas. E aí foi o que a gente viu. Mas como é que eu vou chegar nesse approach? Eu já fiz um bid, né, e não deu certo. Fui lá, abri um processo de concorrência, vieram propostas. Eu acho que eu preciso fazer algo diferente. O que eu preciso fazer? Eu preciso sentar com essas empresas e explicar o meu propósito, os meus desafios, para que a gente possa achar o quê? Uma zona em comum, onde a gente possa fazer com que essa parceria dê certo e seja bom para os dois lados. E aí realmente foi essa nossa estratégia. A gente chamou na época 4 empresas do segmento e conversou com essas empresas, alinhando o nosso propósito, onde o objetivo era não deixar com que o meu cliente pagasse uma conta por ter uma empresa fazendo esse suporte, e que eu conseguisse ter esse cara de novo, o quanto antes, como comprador. E é claro, do meu lado ali, como gestor da área, a gente vai entrar no detalhe, mas o meu time, por não ter tecnologia e não ter todas as ferramentas, eu chegava num universo muito pequeno dos meus clientes inadimplentes. Então eu tinha que alavancar essa quantidade. E aí a gente conseguiu sentar com essas empresas na época e chegar numa relação ganha-ganha, onde as empresas também colocaram os desafios que eles tinham para fazer esse processo dar certo. Então, realmente, esse momento de sentar e discutir foi enriquecedor, porque aí a gente viu que para que o projeto desse certo para as duas partes, era fundamental que a gente revisitasse a nossa régua de cobrança. Era um fator que a gente chama de... Era um fator assim, essencial, era o enabler para a gente virar essa chave e chegar na relação ganha-ganha com os parceiros. E aí, então, o que a gente identificou? Como funcionava o meu processo de cobrança até então? Um dia após o vencimento, a gente mandava um SMS para o meu devedor, avisando. Terceiro dia, mandava um e-mail. Durante um período de até 30 dias, uma equipe nossa, tá, a gente chamava da célula de cobrança ativa, com 3 pessoas, tentava acessar essa pessoa. Com 20 dias, eu apontava esse cara no Serasa. E acima de 30, eu mandava para um parceiro na época, não era a Global na época, mandava para um parceiro fazer a cobrança. E aí, então, tinha essa estrutura. 4 atendentes receptivos na minha célula de cobrança e 3 fazendo esse ativo. Gente, só para dar um pouquinho de números aqui para vocês. Nós da Philip Morris, a gente tem aproximadamente 65 mil pontos de venda do varejo. 3 pessoas não conseguiam acessar com qualidade toda a minha carteira de cliente inadimplente. Então, eu ficava com um universo de clientes que eu não conseguia contactar. Mais uma vez, por quê? Porque não era o meu core. Eu não tinha permissão de incrementar o meu time, não tinha permissão de usar tecnologias. E aí, então, a gente sentou com os parceiros e a gente identificou que o que a gente poderia fazer? Eu mantenho alguns processos, né? O SMS e o e-mail, mas após 5 dias do vencimento, eu já vou entregar esse título para alguém fazer essa cobrança para mim. E aí que foi um grande divisor de águas. Por quê? Essas empresas, no caso, têm tecnologia e têm quantidade de pessoas para acessar um número de pessoas muito maior do que eu acessava. E aí que a gente começou a virar o jogo. E aqui, pessoal, um ponto importante. Quando eu falo da concorrência do meu mercado, eu tenho lá 2 grandes players, digamos assim, concorrentes, mas quando eu falo do meu cliente inadimplente, se esse cara está devendo para mim, ele deve para outras empresas também. Então aí eu estou concorrendo com outras empresas. Por isso que eu preciso chegar de repente o quanto antes, chegar melhor, e aí que as coisas começaram a realmente fazer bastante sentido na nossa parceria. A estratégia inicial que a gente fez, tá, é que a empresa que estava trabalhando conosco, ela tinha que se identificar como Philip Morris. Tá? Então ela entrava em contato com o cliente naquele período após o 5º dia, se apresentava como Philip Morris. Consequentemente, um número maior de pessoas chegava no número maior de clientes, era isso que a gente precisava. Novos canais de atendimento, por uma questão de política interna, nós da Philip Morris, a gente não pode usar, por exemplo, o WhatsApp para falar com o nosso cliente.
a gente pode usar internamente, mas a gente não pode falar com os clientes. Só que hoje, o WhatsApp é uma realidade para todo mundo. Então, é uma ferramenta importante para você chegar e chegar rápido. Tecnologias, mais uma vez, pode parecer besteira, mas o nosso time não tinha um sistema para fazer ligações, para organizar, para de repente colocar ligações em espera. No dia a dia de uma operação como essa, tudo isso faz diferença, né? E a gente não podia investir nisso. E claro, um pagamento por performance, como é a realidade desse mercado. Então também, do nosso lado, a gente não ia pagar por nada que não fosse feito com sucesso. Então também era um ponto importante para a gente. E aí a gente foi fazer um experimento. Antes de virar uma chave, e aí eu falo isso abertamente porque a Global sabe disso, a gente precisava validar tanto as empresas quanto essa lógica. Então a gente chamou 2 empresas no estado de São Paulo para fazer um experimento por 3 meses. E acho que aqui é só legal dividir com vocês, a nossa nova realidade dentro da Philip Morris, ela é hoje fundamentada em experimentação, validação. Começa pequeno, aprende rápido, melhora, vai de novo. Então, antes de eu virar para o Brasil inteiro e de repente correr o risco de ter algum problema, a gente realmente pegou um estado, que era um estado mais delicado, porém que seria decisivo num experimento como esse. Chamamos 2 empresas, entre elas a Global, e durante 3 meses a gente deixou o processo acontecer, para ver e mensurar o que a gente estava vendo, o que a gente poderia realmente ter de resultado. E aí, pessoal, a nossa surpresa, a grata surpresa, é que além da gente avaliar a performance, que, claro, para uma situação como essa é fundamental, né? E também a forma de trabalho, a gente pôde também verificar a questão da cultura organizacional. A hora que você acha um parceiro que tem a mesma direção que você, de procurar melhorias constantemente, de procurar te puxar e te ajudar, aí você vê que é uma parceria do ganha-ganha, realmente. Aproveito aqui para destacar 2 situações que chamaram muito a nossa atenção, logo no começo da parceria. A gente, junto com a equipe da Global e da outra empresa, a gente desenhou um formato de remessa, né? Então aí sim, olha, a gente vai mandar as informações nesse formato, tudo bem. Por um erro operacional interno do nosso time, a gente mandou a informação. Em 45 minutos, acho que até um pouco menos, o time da Global ligou e falou, olha pessoal, o formato está errado. Vocês acordaram uma informação, ela veio na outra, problema interno nosso. A gente tem um processo da nossa cobrança que é feito na Argentina, então aquele telefone sem fio deu um probleminha, a gente foi lá, regularizou e mandou de novo para a Global. E aí a minha equipe de cobrança entrou na minha sala e falou, bom João, como o formato é o mesmo, o outro foi errado também. O que a gente faz? A gente não vai fazer nada. Porque a partir do momento que eu estou fazendo experimento e eu estou validando a performance, eu estou validando também como essas empresas vão me dar atenção, vão me dar retorno. E a outra empresa demorou 48 horas para falar, nossa, o arquivo está errado. Ah, legal, obrigado, que bom que você avisou, agora a gente vai mandar o certo. Então, pequenas coisas começaram a fazer diferença. Aproveito aqui, dou um exemplo da minha amiga Jane, que trabalha na Global. A gente tem um site da Philip Morris, onde a gente disponibiliza o nosso boleto. E um cliente entrou em contato já com a equipe da Global e esse cliente não estava na carteira de recebíveis da Global. O que a Jane poderia fazer? Não, liga para a Philip Morris. Ela foi lá e ela entrou no nosso sistema e ela tirou o boleto através do nosso sistema e mandou para o nosso cliente. Então, pequenas coisas, no momento como esse, quando você está comparando 2 empresas, elas começam a fazer diferença, né? Ao invés de você encontrar uma empresa que você tem que empurrar, é legal quando você acha um parceiro para te puxar. E aí é a relação que a gente fala do ganha-ganha. Claro. Tu chamou de campo não comunicado. Obrigado. Nossa, isso foi bem importante. Desculpa. O que acontece? Quando a gente mudou a empresa, a gente não avisou a equipe dos vendedores. Por quê? Porque existia já um histórico ruim com outros parceiros e eu não queria influenciar tanto o meu cliente interno, que é o meu vendedor, quanto o meu próprio cliente. Então foi uma decisão nossa, como era um experimento em São Paulo, a gente falou, olha, quer saber? A gente vai fazer, como a Global vai se apresentar, as empresas naquele momento, né, as 2, iam se apresentar como Philip Morris, para eles do campo não vai fazer diferença, porque eles vão achar que é o nosso time interno. Então a gente não comunicou. Então isso foi muito importante, porque naturalmente a gente começou a receber alguns feedbacks. Não, porque agora o processo está mais ágil. Não, porque agora... Então essa foi a nossa estratégia. Desculpa, seu nome? Carlos. Essa estratégia, Carlos, ela funcionou muito bem para o experimento em São Paulo. E aí,
aproveito já para antecipar, de forma errônea, quando a gente foi fazer o rollout, eu tomei a decisão, e a decisão foi minha, de falar, não, a gente fez em São Paulo, não deu ruído, toca o Brasil e não fala com ninguém. Aí o bicho pegou. Aí, foi um aprendizado, foi mais um experimento, né? Eu tinha feito um experimento em São Paulo, deu certo, falar, de repente para o Brasil vai dar certo. Não deu. Mas aí as pessoas entenderam, né? O meu time de campo, principalmente do Rio de Janeiro, realmente eles ficaram bem descontentes que a gente fez uma mudança dessa e não comunicou, mas depois a gente explicou para eles qual foi a razão, que em São Paulo tinha dado certo. Falou, olha, tudo bem, só que é importante que vocês nos avisem, porque eles começaram a receber assédio do cliente falando de uma empresa que eles não conheciam, e aí eles falaram, não é essa empresa que nos atende. Então aí foi um erro nosso, né? Mas faz parte, né? Não dá pra gente acertar todas. Mas obrigado pelo ponto. E aí, pessoal, voltando aqui para a parte dos learnings do experimento, a gente viu que, dependendo do parceiro que eu tivesse, ele me oferecia sistemas onde aquela dúvida de controle, ela não era verdade. Eu conseguia ter em tempo real tudo o que acontecia com aquele meu cliente. Então, por exemplo, eu recebia, ainda naquela minha estrutura de 4 receptivos, uma ligação de um cliente falando que foi abordado, deixa eu ver, entrava no site, eu olhava, não, realmente, teve uma abordagem, teve uma negociação, então o controle estava lá. Não estava no meu sistema, mas estava bem organizado numa plataforma de fácil acesso, além de poder tirar vários relatórios que nos ajudavam. Tecnologia, novamente, o site, atendimento eletrônico, a utilização de WhatsApp. A gente teve aqui um evento bem positivo, quer dizer, não tão positivo para a gente, mas positivo para validar a performance, onde um cliente foi uma remessa e um cliente foi errado nessa remessa. Acontece. E esse cliente, em 40 minutos que a remessa foi, ele recebeu um contato de WhatsApp e ele já nos ligou. Falou, gente, mas esse meu título não está vencido ainda. Puxa, desculpa, foi um erro aqui, né? Na verdade, em 40 minutos o cliente estava sendo acessado. Então isso mostrava como tecnologia, como formas de trabalho realmente faziam a diferença nesse momento, né? Enriquecimento de dados. Esse é um outro fator, pessoal, que pelo menos para a nossa realidade, tá, é crucial. A minha base de dados, muitas vezes, ela é uma base de dados ruim, com telefones que não são os telefones que o cliente tem, com e-mails que não são os e-mails devidos. Então, dependendo do parceiro, colocando o enriquecimento de dados, alavancava o número de assertividade dos contatos. E, mais uma vez, eu não podia ter isso, eu não posso ter isso quando é uma estrutura minha. É um investimento que não é meu foco, então... E, mais uma vez, aí pegando a parte do feedback, Carlos, que aqui para mim foi importante. Quando a gente foi pegar e fazer o feedback com o campo e com os clientes, a gente percebeu que não teve ruído nenhum. Que tudo aconteceu, foi tranquilo, né? Então, a gente viu que a gente estava no caminho certo e que a gente podia pensar em fazer alguma coisa diferente. E aí veio a decisão de fazer o rollout. Só que aí, é claro, eu não vou fazer o rollout com 2 empresas. Isso já estava pré-acordado que a gente iria fazer o rollout com uma empresa para que realmente aí fosse vantajoso para os 2 lados. Então, aí a gente fez o rollout com o time da Global, né? Como eu falei, a gente pôde comparar e a parceria ela tinha o ganha-ganha, não tinha o empurra, tinha o puxa, né, das 2 partes se ajudando para alavancar. Então foi bem positivo. Do meu lado, como gestor da área, eu percebi que eu não precisava de pessoas fazendo a ligação ativa. A partir do momento que em 5 dias eu passo para um parceiro, eu não preciso mais ter essa estrutura. Então, do meu lado, é positivo que eu consegui reduzir um pouco os meus custos, né? E a relação nesse sentido custo-benefício para a gente foi positiva, porque um maior número de clientes estavam sendo acessados, um maior número de clientes acabavam pagando seus boletos logo nos primeiros acessos e, como eu bem disse, eles voltavam a ser compradores do meu produto. E era isso que eu precisava. Agora, outro ponto que para mim e foi fundamental é a sensação de hypercare. Alguns de vocês devem conhecer essa expressão. A gente fala que hypercare é quando você vai fazer um lançamento, um novo sistema, é aquele momento de super cuidado, né? Mas ele é momentâneo. Depois que virou a chave, deu certo, passa. A sensação que a gente tem, e ela é recíproca, é que a gente está num constante momento de hypercare. Contatos frequentes, reuniões frequentes, porque essa proximidade ela é muito importante. E ela vem trazendo resultados e melhorias frequentes, tanto do nosso lado quanto do próprio lado da Global, porque é uma troca.
né? Então, uma constante sensação que a gente está naquele hypercare, sempre em contato com todo o time da Global. E aí, a gente tem aqui a consolidação da parceria, né? Do rollout, aonde hoje, devido ao bom approach, boa forma de trabalho da própria Global, a gente percebeu internamente que não valia a pena a Global se apresentar como Philip Morris no período de 5 a 30 dias. Isso gerava um problema de comunicação. Num primeiro momento, lá do experimento, ok. Mas aí chegou um dia, uma menina da minha área, numa reunião, ela falou, João, chega, já foi. A gente tem que parar com isso, porque a gente está trazendo problema para casa. Eu falei, não, mas por quê? E aí eu não tinha me dado conta, mas quando a Global ligava como Philip Morris para o meu cliente, o cliente muitas vezes virava e falava assim, tá, quanto é que eu devo tudo aí? Mas o tudo aí não era tudo de verdade, porque tinha parte da carteira que estava comigo. Então a Global falava, como Philip Morris, o senhor deve X, e de repente não era verdade. Então isso chegou a gerar um ruído no campo, e aí a gente viu que realmente não fazia sentido, não só por esses problemas, mas porque o próprio cliente e o meu próprio vendedor, ele não via problema de ser acessado pela Global, pelas experiências que ele teve anteriormente. Então a gente pôde realmente virar essa parte, virar essa chave, e simplificou muito a nossa comunicação. Acho que para a própria Global trabalhar de forma, não vou falar transparente, parece que estava sendo feito de forma errada antes, não é esse termo, mas trabalhar de forma mais direta, falando, se apresentando, facilita para eles. O meu cliente entende que parte do título está lá, outra parte pode estar comigo, então ele, né, não vai cobrar isso do meu parceiro, e ficou bom para todo mundo. E aí, gente, como eu falei anteriormente, esse constante contato, ele vem alavancando a nossa parceria. Então, no final do ano passado, a gente, em uma reunião, conversou, falou, poxa, mas por que a Philip Morris tem um site, né, que a gente chama PM Boletos, PM de Philip Morris, Boletos. A gente perguntou para a Global, poxa, mas será que a gente não poderia, vocês não poderiam disponibilizar um site também? Poxa, que legal, prontamente desenvolveram um site. Então hoje, nossos clientes e o próprio time de vendas, eles usam muito o site da Global para tirar boleto, para ver segunda via, ou até fazer algumas negociações. E a gente já está em vias aí de usar essa ferramenta para próximos passos da nossa parceria. A gente viu ali, deu um primeiro passo, e agora, de repente, a gente consegue tomar proveito para colocar toda a nossa carteira de recebíveis ali. Né? Porque hoje o meu cliente, dependendo do aging do título dele, ele acessa o meu site ou o site do meu parceiro, da Global. Agora, concorda que para o cara ter que gravar 2 sites, qual que é o benefício? Então, já estamos num desenvolvimento aí para, de repente, ter uma plataforma unificada, fica muito mais fácil para o meu cliente. Aqui um termo, desculpa o termo em inglês, é que eu não achei nada melhor, mas o firefighter. Nesse momento da parceria, a Global várias vezes foi demandada por nós da Philip Morris para fazer algo que não estava no contrato. Não sei se algumas empresas daqui passaram por esse problema no ano passado, mas nós da Philip Morris passamos por alguns problemas de registro de boleto. Boletos que iam para o campo e não estavam registrados, principalmente na nossa carteira de clientes pronta entrega. Eu tenho uma modalidade de venda que o cara sai e emite um boleto pré-impresso na hora. E mudou um código lá do Banco Central do dia para a noite, o nosso banco não nos avisou, e de repente eu tinha um universo de boletos no mercado sem registro. E eu tinha um universo de clientes me ligando, pedindo o boleto, com uma inadimplência equivocada, impactando vendas. Então, assim, vocês podem imaginar que foi um inferno na Terra. E aí, numa reunião com o time, mais uma vez uma pessoa do time virou e falou, tá, mas por que a gente não pede ajuda da Global? Por que não? Embora o meu contrato assinado com a Global seja de prestação de serviço de cobrança, várias vezes, eu digo isso porque foram mais de 2 vezes que a gente precisou recorrer ao time da Global para nos ajudar em problemas nossos, como esse da pronta entrega. E aí a Global prontamente, a gente conseguiu chegar num acordo, e a Global então pegou toda a minha carteira de títulos da minha venda pronta entrega, subiu no sistema deles, atualizou o boleto, e aí o meu time de vendas e o meu time de meus próprios clientes conseguiram ir lá pegar um boleto que estava devidamente registrado. Então, para a gente, isso foi muito, muito positivo, mais uma vez, porque se eles falassem, não está no contrato, eu não poderia falar nada. De fato, o serviço contratado não é esse. Mas de forma muito proativa, olha, deixa a gente ver, e a gente conseguiu fazer isso mais de uma vez, que
foi muito positivo. E aí, gente, a gente consegue tirar benefício não só na ponta do cliente, do meu time de vendas, mas aí a gente conseguiu tirar benefícios no nosso time interno. A partir do momento que eu não tenho mais que me preocupar com as ligações ativas, eu tenho que pensar como eu vou atender melhor a minha demanda receptiva. E aí a gente conseguiu, então, de uma forma, organizar o nosso time, aquelas 4 pessoas que eu falei, do receptivo, a gente organizou elas de uma forma regionalizada. Uma pessoa atende só São Paulo, uma pessoa atende só Rio Grande do Sul, né? A gente seguiu as nossas regionais de vendas e aí a gente criou ponto focal. Isso, do dia para a noite, criou uma relação muito próxima com o meu time de vendas. O time de vendas sabe, exemplo, meu time de vendas de São Paulo sabe que tem que falar com a Aline. O meu time de vendas do Rio Grande do Sul sabe que tem que falar com a Fernanda. E aí, quando você tem um focal point, você não cai numa vala comum, né? Não, você tem uma pessoa para demandar, né? As demandas que vêm do campo. Isso acaba gerando uma relação interna que para a gente é muito importante de confiança. O meu time de vendas sabe que se ele mandar um WhatsApp para a Fernanda ou mandar um e-mail, ele vai ser atendido, né? Porque é um contato só. Então, para a gente foi muito positivo. Internamente, o nosso relacionamento com vendas melhorou muito. E aí, claro, a gente coloca aqui todo o nosso relacionamento com todos os nossos stakeholders. Os clientes internos, os externos, os parceiros. Então, tudo isso foi muito positivo para a gente. E aí, pessoal, terminando aqui para a gente poder ter um tempinho de bate-papo, tudo isso está muito linkado, tá, ao momento que a gente, como Philip Morris, passa tanto fora, na PMI, quanto no Brasil. A gente vem num momento de transformação. E a gente começa a falar de um futuro sem fumaça. De repente, para alguns aqui é estranho falar um futuro sem fumaça vindo de uma empresa de cigarro. Mas é isso aí. É isso aí. O nosso presidente mundial, ele fez um manifesto, ele assinou um manifesto onde ele espera que, de repente, em 2025, a gente possa participar ou fazer parte de um mundo sem fumaça. Onde as pessoas troquem o cigarro por outras plataformas de risco reduzido, que eu vou falar rapidinho. E aí acho que um ponto importante aqui, tá? Só para conhecimento geral, no dia 30 agora de abril, a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, aprovou a comercialização de novos produtos de risco reduzido nos Estados Unidos. Então isso é um marco para a gente da indústria de tabaco, porque a FDA aprovando um produto como esse que a gente pretende vender no mercado no futuro, já é uma porta que se abre para a gente discutir com a Anvisa. Então, quando a gente fala de transformação externa, é isso que a gente quer trazer para o futuro, para os nossos consumidores e para os nossos clientes. Mas eu também tenho uma transformação interna, onde a gente vem falando muito de diversidade, vem falando muito de inclusão. Eu não sei se todos aqui sabem, de repente, a Philip Morris foi a primeira empresa a ganhar o certificado de Equal Salary. O que quer dizer? A gente paga igual. Homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, a mesma função, nós pagamos igual. Fomos a primeira empresa certificada, o que mostra a nossa responsabilidade e a atenção que a gente tem com todos esses pontos. Tá? E aí, claro, eu entro num ambiente onde eu preciso procurar novos profissionais, né? Pessoas mais antenadas, pessoas de repente mais preparadas, né? Como muitos de vocês devem passar por esse problema que eu também passo, a gente sempre tem que fazer mais com menos. Então, se eu preciso fazer mais com menos, eu preciso de pessoas melhores, né? Com mais bagagem, mais experiência. Então, essa é a nossa realidade para fazer e acompanhar essa transformação. E aí, só para fechar, quando a gente fala de transformação de produto, a gente vem hoje com uma plataforma que a gente chama de IQOS, que é o que a Anvisa hoje entende aqui no mercado, que seria o cigarro eletrônico. A gente não entende que é um cigarro eletrônico, mas é um produto que a gente chama de RRP, é produto de risco reduzido, tá? Onde a gente aquece uma coluna de tabaco ao invés de gerar a combustão, que justamente a combustão é que gera as substâncias que fazem mal para a saúde. Então, tudo isso junto, né, faz com que a gente desenhe aí a nossa nova PMI. A Philip Morris quer ser reconhecida no mercado por ser a empresa líder do segmento de cigarro a mudar esse mercado. E eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de um produto, eu preciso de um parceiro que me atenda em demandas que eu não faço, que me ajude no meu reprofiling, que ele atenda uma demanda que eu não quero atender, ou que eu não consigo atender também, para eu me preocupar em todas essas outras questões que eu tenho no meu dia a dia. Então, desculpa se foi muito rápido, eu tentei prezar para a gente ter um tempinho, não sei se sobrou ou não,
Mas é isso. E aí, de repente, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acessar os sites, a gente tem bastante informação, tanto da Philip Morris quanto do produto. E se quiserem saber do projeto, aí é comigo. É isso, gente. Perguntas? A gente aceita sugestão também, hein? Está bem aberto aí a pergunta, pessoal. Por favor. A minha pergunta vai no sentido de resultados. Resultados de redução, redução de residuo, Uhum. Olha, sem entrar em muitos detalhes, mas assim, dois fatores que pra gente foram realmente fundamentais ou muito visíveis. Primeiro, quando eu comparava a agilidade e o timing do meu time para acessar o cliente e a efetividade que tinha, a gente tinha uma métrica lá que da carteira toda de títulos que estavam vencidos, a gente conseguia contactar 50% dos clientes, e desses 50% eu só conseguia recuperar 25%. Então, a minha recuperação era muito ruim. E aí, o que acontece? Acho que, de repente, até o time da Global pode falar melhor, mas quando a gente fala da questão da cobrança, quanto mais cedo, né, quanto menor é o aging do título, ele é um título melhor. Então, a gente passando um aging de um título ainda relativamente novo, a Global conseguiu ter uma performance muito boa. E por tudo aquilo que eu comentei, do enriquecimento de dados, um time muito maior, acesso para o WhatsApp, o acesso deles, pelo menos o que me chega, é quase que, não vou falar 100%, mas assim, muito mais de 90% de clientes acessados, o que é muito bom. E aí a recuperação, ela realmente fez diferença. Eu não consigo te dar um percentual direto, mas assim, o nosso resultado do ano passado da PDD, a gente só conseguiu atingir pela recuperação que a gente conseguiu ter dos recebíveis deles. E aí um outro ponto que pra gente é muito importante, quando a gente fala de cobrança, meio que a gente para muito na PDD, né? Na inadimplência, claro, é o resultado direto. Mas outro benefício muito grande que a gente pôde sentir no ano passado foi no meu DSO, Daily Sales Outstanding, meu prazo médio de recebimento. Como a cobrança chegou num número muito maior do que eu cheguei em anos anteriores com o meu time, eu consegui trazer um benefício significativo também para o meu DSO no fechamento de ano. Então, as minhas duas maiores métricas como gerente ali da área de Order to Cash, eu sou muito cobrado por várias coisas, mas os dois principais, PDD e DSO, a parceria me ajudou nos dois. Então, realmente, foi bem importante para a gente isso. Só mais uma informação, né, João? Quando o João começou a fazer a prospecção, aliás, não foi assim, né? Tu já estava fechando o bid, daí o Luciano conseguiu uma agenda contigo em dezembro e conseguiu trazer o João em dezembro para Pra gente nos conversar. visitar, tá? Visitar a Global aqui em Joinville. E nessa visita que a gente começou a azeitar, conheceu a Global, conheceu todas as ferramentas que a Global tem, né? E a gente começou a evoluir na visita. E quando fez o piloto, não sei se você lembra disso também, o piloto era para ser 3 meses, né? O piloto durou só 2, na verdade. Só durou 2, né? Então a gente conseguiu convencer que a gente faria um bom trabalho o João antes de terminar o piloto. Acho que aqui só eu vou aproveitar, né? O piloto era de 3 meses de verdade, mas aí a discrepância ela foi tamanha que aí até o corpo diretivo virou e falou, tá, mas por que a gente vai continuar com o experimento por mais um mês em algo que não está dando certo, né? Ou se um lado não está dando certo. Então, mas para a gente ali foi muito positivo, porque como a gente que conseguiu fazer juntos ali, idealizar, eu não queria que essa decisão fosse minha, né? Eu precisava, assim como eu preciso hoje, né, tratar isso de uma forma muito imparcial. Então, hora que veio de cima do tipo, cara, cansei, a gente não precisa mais, eu estou vendo aqui pelos resultados que você vem apresentando mês a mês, tá claro a decisão que a gente tem que tomar. Eu falei, não, então tá, então se é uma decisão de vocês, eu não tenho problema nenhum em terminar o experimento um mês antes. Mas eu não queria eu tomar essa decisão, né, para não ficar... Sem dúvida. E um ponto importante também, a
o alinhamento de rota tem que fazer a todo instante com a equipe. Então, a proximidade dele, por exemplo, quando nós fechamos a questão aqui, veio a equipe, veio o João, a equipe dele, a Renata, né? Aqui fazer um treinamento com a equipe que iria atender a PMB, para entender como é que é a cultura da PMB, como é que funcionava as questões internas da PMB, para então a gente começar o processo junto à PMB. Então, é por isso que eu falo. Hoje nós trabalhamos de forma moldável. Nós alinhamos a melhor forma de trabalhar junto com o cliente. É um trabalho feito a quatro mãos. Não é mais um trabalho... não tem uma regra, não tem uma receita de bolo. Então a gente senta e molda a melhor forma de atender o cliente. Acho que isso que o Silvano está falando é muito importante, gente, porque falando aqui, né, para a gente, e acho que para as duas empresas, de fato, é um case de sucesso, mas o que não quer dizer que essa realidade se aplique para todas as demais empresas. Acho que cada empresa tem a sua realidade, a sua necessidade, porém, o que para a gente foi um divisor de águas foi de realmente sentar, discutir e achar esse ponto em comum, né, e realmente ver que foi vantajoso e é uma relação positiva para os dois lados. Então, para mim, o fator-chave foi realmente aquilo que a gente chamou de one-to-one. Sentar, colocar o propósito, colocar a razão, onde eles colocaram também algumas limitações, e aí a gente viu que, para chegar num ponto que valia a pena para todo mundo, eu tinha que redesenhar minha régua, mas de forma positiva ainda para mim, pelo fato dos ganhos que a gente teria. Então, e o principal ganho seu foi em relação ao indicador de vendas mesmo, né? Sim, porque esse é o nosso foco, de poder ter clientes sempre... quanto antes disponível para novas compras. Uma pergunta. João, Pera, posso? Por favor. decisão de você de terceirizar foi por conta de diminuir efetivamente a inadimplência? Tinha muito inadimplência? Ou é só meramente você ter um foco maior, alguém focado na cobrança? Assim, o foco de verdade foi fazer o processo mais eficiente, visando ter aquele cliente antes. Tá? Quando eu olho o mercado de cigarro, os nossos pontos de venda, eles têm uma mortalidade natural. Né? Eu vendo para padaria, eu vendo para bar, eu vendo para banca e tem uma mortalidade natural. Então, eu preciso cuidar muito bem daqueles que estão ativos e deixar de vender para aquele cara porque ele está me devendo. Né? Então, a ideia era realmente chegar o quanto antes nesse cara para que ele fechasse algum tipo de negociação com a gente, né? Para poder vender de novo para ele. Tanto é que hoje, por exemplo, alguns dos clientes fecham negociação com a Global me avisa, eu parto para uma estratégia de vender à vista para esse cara. Falou, olha, cara, legal, você fechou uma negociação, tudo bem, enquanto você não pagar, eu não vou te dar prazo, mas eu te vendo à vista, para continuar sendo necessário para esse cara. Então, o meu foco, quando a gente pensou, foi atender quem? O meu cliente interno, porque vendas me demandava isso. Fala, poxa, cara, você não me deixa vender para o inadimplente, eu perco um buyer. Para ele, como volume, como indicador, era ruim. Então, quando a gente desenhou, esse foi o nosso propósito. Eu quero atender quem? O meu cliente interno, vendas, para poder continuar vendendo para esse cara, não perder esse cara. Porque muitas vezes, o que acontecia? Ah, tô te devendo. Passa 1, 2, 3, um mês, 2 meses. Ah, quer saber? Não preciso mais desse produto. E era isso que a gente não queria que acontecesse. Então, foi aí, pra gente, o principal ponto. E, claro, consequentemente, com o tempo, a gente teve o benefício na PDD. Também tem a questão do script, né? Foi um script desenhado de forma muito amigável. Porque, como ele falou, o principal ponto era o ciclo de vendas. O principal ponto era ele vender de novo. Então, eu não poderia fazer uma abordagem que ele se incomodasse do outro lado. Então, teria que ser uma abordagem muito amigável. Então, isso foi desenhado também antes de começar o projeto. Exatamente. João, eu trabalho na Global e eu acompanho bastante, eu tenho bastante contato com os clientes e a gente vê uma certa resistência quanto ao envio muito recente de títulos. Essa decisão na PMB, ela veio top-down? E se não veio, como que você convenceu os seus diretores ou até mesmo a equipe comercial de que seria a melhor opção seguir com, por exemplo, a redução de régua para 5 dias? Olha, Rafa, essa é um question mark eterno, né? Eu acho que assim, você saber qual é o momento certo, o que a gente colocou como um fator determinante. Esse cara está me devendo. Na outra semana, o meu vendedor passa, né? Porque de forma geral, na nossa realidade, o meu vendedor vai semanalmente no ponto de venda. Então, se o meu vendedor foi lá, né, e o cara não teve um sucesso ali de perguntar, pô, e aquele boleto que você não pagou? Cara,
eu preciso tomar alguma ação mais rápida. Eu preciso. Então, a nossa decisão foi pensando, passou uma semana, não deu, eu preciso tomar alguma ação. Poderia ser de repente ia ser melhor, não sei. A gente sabe que de uma forma geral, pelos nossos históricos, a gente sabe que tem aquele cliente que paga com paga com 2, paga com 3 dias de atraso. É um pouco natural. Então, o nosso ponto foi, olha, espera uma semana, mais ou menos, não pagou, eu preciso colocar uma energia para recuperar esse cara. Eu não posso deixar que meu produto fique mais de uma semana ali sem girar. Então, eu sou muito questionado, principalmente internamente, mas não dá para mandar antes? Não, mas por que não manda depois? Foi a conta que a gente fez ali na hora e a princípio deu certo. E aí a nossa decisão foi, ok, por enquanto está dando certo, a gente mantém assim. O ciclo de vendas, então, foi quem te ajudou a convencer e vender esse... Exatamente, pensando de forma geral no nosso ciclo, para não criar um gap muito grande. Mais alguma pergunta? Eu só penso que na parte do custo financeiro que tem na operação, né? Não sei qual que é, você terceirizar essa parte, qual que é o custo embutido que você tem marcado isso, né? Porque às vezes o cara vai receber um boleto vencido depois de 5 dias, ele pode questionar, pô, mas estou cobrando quanto de juros ou quanto que é o custo da operação do terceiro, né? Isso está balizado ou não? Ou tem um diferencial nessa negociação? Dentro da nossa negociação, claro, guardando toda a questão necessária dos detalhes ali, né, a questão confidencial, o que o meu cliente vê? Ele pagando no 5º dia ou no 15º dia, a política de cobrança que eu aplico é a mesma. Só depois de 30 dias que aí entra uma política de cobrança diferente, porque aí é um acesso como uma empresa de cobrança, falou, olha, agora, a partir de 30 dias tem encargos, tem outras coisas. Mas dentro da minha política de cobrança, o meu cliente não sente isso. E isso pra gente foi muito importante. Porque era justamente essa sensação, e esse foi o grande desafio que a gente teve, eu não queria que o meu cliente pegasse e falasse, não, agora, eu atrasei um dia, olha só. Não, a política de cobrança que eu aplico, ela é a mesma, passando 10, 15, 20, 30 dias. Passou de 30 aí, o jogo vira porque é uma outra negociação. Então, para o cliente, é invisível. Ele não sabe o que está ali, o que é de quem. E esse foi o nosso grande desafio e tomou muito do nosso tempo, mas a gente conseguiu achar onde era o ponto, né, na nossa relação para ser positivo. Esse recurso da cobrança feita pela Global, ele transaciona pela conta da Global ou transaciona direto na conta da Philip Morris por algum processo de integração de sistemas? Vocês enxergam isso o mais rápido possível e a Global enxerga também para poder atualizar a informação para eles? Isso foi um ponto bem interessante quando a gente sentou para discutir. A Global colocou para que para eles era indiferente, então eu poderia escolher receber e pagar ou deixar eles receberem e eles me passarem. Por uma questão de controle, eu preferi falar, olha, não, então vocês recebem, vocês fazem todo o recebimento e aí vocês me passem o meu valor, né, que me compete, e já fiquem com o que diz respeito à remuneração de vocês. Porque isso evita que eu tenha que ficar fazendo controles, né? E claro, imagina, dentro da Philip Morris, multinacional, existem processos, burocracias. Se eu tivesse que ficar fazendo isso, isso ia me tomar um tempo do meu administrativo, né? Então, de uma certa forma, entendo o que eu vou falar, Jackson, com todo respeito, eu terceirizei esse problema para eles. Falei, toma. Então você recebe, claro que ele tem uma vantagem financeira, ele acaba tendo, né, ele recebe o dinheiro, mas eu preferi passar essa parte de controle para ele. Claro, vem pra gente, a gente faz a nossa reconciliação, mas é muito mais rápido, entendeu? Mas foi uma decisão nossa. Nesse caso, eu sei que existem parceiros que escolhem receber e repassar. A gente ali preferiu fazer diferente. Da sua venda, né? Quando você faz a venda, manda um boleto para o seu cliente. Uhum. Ele recebe os dados da sua conta e depois recebe um boleto da Global. Na verdade, o que acontece? Minha operação, eu vendo hoje para você, eu entrego amanhã. De forma geral, porque a gente tem duas modalidades. A pronta entrega e a pré. A pré é essa, eu te visito hoje e te entrego amanhã. Quando eu te entrego o produto, eu te entrego produto, nota fiscal e boleto. Tá? Esse boleto, ele tem lá o vencimento e ele é passível de ser pago numa agência bancária até 5 dias, 10 minutos, tá? Até 5 dias depois. Passou desses 5 dias, ele não consegue mais pagar, porque essa é a instrução que a gente manda para o banco. E aí, se ele me acessa,
ou eu acesso, verdade seja dita, tá? Ou o meu time, quando recebe, acessa o site da Global e imprime o boleto e manda para ele, ou o time de vendas já recomenda que ele acesse o time da Global para pegar. E aí a Global manda com as informações deles. É que no quinto dia está disponível lá. Né? Mas então vocês tiram uma instrução do boleto, porque o boleto vencido depois de 5 dias, você pode pagar em qualquer agência. Não, então, pelo menos essa é uma informação que a gente começou a trabalhar, a gente demorou para fazer isso, mas agora já está acontecendo. Quando a gente emite o boleto, você pode fazer algumas instruções que a gente colocou lá. Após o 5º dia de vencimento, ele não consegue mais pagar. Então, esse pra gente foi um ponto importante, porque antes disso, alguns clientes eram acessados pela Global, ele pegava o meu boleto, tá bom, eu tenho que pagar. Ia lá e me pagava. E aí o que acontecia? Eu recebia e falava, tá, Global, legal, vocês cobraram, mas o cara me pagou. Tá aqui a remuneração de vocês. E isso gera, né, toda uma questão que aí o meu time tem que trabalhar nisso. Então, de forma geral, a gente conseguiu fechar esse processo com a instrução do boleto. Então, agora, né, conforme novos boletos vão indo para o mercado, a gente vai conseguir reduzir isso. Eliminar eu não vou conseguir. Porque sempre vai ter aquele cara que, eu vou ligar para Philip Morris. Tá bom, ligou, eu vou ter que mandar um boleto meu, de repente, e aí vou ter que repassar para a Global. Mas Se ligou pra ti depois do 5º dia, tu manda um boleto teu, não deles. depende, se eu consigo tirar no site deles, a gente tenta tirar no site deles. Se porventura eu não consigo, eu gero o meu. O que eu não deixo é de mandar. Exatamente. Seja com o boleto da Global ou o meu, eu vou mandar um boleto. Se a gente consegue, muitas vezes a gente usa o site da Global, para não precisar trazer essa reconciliação para a gente. Em alguns momentos, se tem algum problema, a gente gera o nosso, já sabendo que quando eu receber, eu tenho que repassar a remuneração do parceiro. Gente, é isso. Qualquer dúvida, qualquer questão também, a gente recebeu já um cartãozinho vermelho ali, 10 minutos. Então, mas agradeço a atenção de vocês. Pessoal, antes de encerrar, só queria colocar o seguinte. Quem não nos visitou ainda, vai lá nos visitar para ver o que a gente faz diferente, né? E outro ponto, nós hoje temos várias soluções. Não é mais só... Cobrança. o que ele falou aqui foi uma solução que a gente tem. A gente tem Portfólio. um portfólio de soluções, né? Desde você mapear um lead e procurar um cliente, a gente está num projeto de crédito. A gente tem crédito hoje que a gente pode fornecer a nível mundial, né? E a régua completa de cobrança e um dos processos que é amigável. Hoje a gente está nesse processo muito mais de terceirizar, como a gente faz hoje com a PMB. Né? Esse é um projeto que a gente pode fazer de forma moldada, né? E eu gostaria muito de agradecer o João, né? Eu jamais faria melhor que vocês. Jamais conseguiria vender melhor que ele esse projeto, né? Tá bom. Trouxe o histórico desde o início, foi show. Obrigadão mesmo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Valeu. Convidamos todos para virem ao nosso stand lá para tomar um chopinho lá também. Opa.